E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre a situação do Zubeldia. E quero que você deixe aí nos comentários quem para você deve ser o substituto do Zubeldia. Dorival Júnior é o seu nome preferido? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias aqui para vocês, trazendo as últimas notícias do nosso querido tricolor. São Paulo que empatou ontem com o Alianza Lima, num jogo que o Zubeldia simplesmente destruiu um time com uma substituição. Bora assistir o vídeo junto? No final eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito do Zubeldia, do Dorival, de substitutos, muita coisa. Créditos iniciais desta descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Muito bem. E aí, o que vocês acharam do jogo? Esse empate aí na conta do professor Luiz Zubeldia, né? Mexeu mal no time, ele acabou trazendo muito o time do Alianza Lima pro campo do São Paulo, depois que o São Paulo faz 2-0, tira o Ferreirinha, bota o Wendel, faz umas mexidas aí, a meu ver, completamente sem noção. E aí ele traz o time do Alianza Lima pra cima e acaba acontecendo esse empate. O Zubeldia, ele é um treinador que, ele, a meu ver, ele usa pouco a base, né? Até ontem utilizou o Lucas Ferreira, né, um menino bom lá da base do São Paulo, mas quando ele faz a troca ali do Ferreira, que ele até depois comenta sobre isso, acho que ele poderia ter feito de uma outra forma, quem sabe colocar o Rian Francisco, mexer de um outro jeito no ataque. Ele acabou trazendo muito a Alianza para o campo do São Paulo e esse empate, no meu ver, repito, está totalmente na conta do Zubeldia, que agora, acredito eu, que vai balançar mais do que nunca aí no cargo, viu, Alex? Pois é, e para piorar a situação, né, o Wendel, que entrou no lugar do Ferreirinha, entrou para jogar ali pela esquerda, para fazer aquela famosa dobra de lateral. Dobra de lateral, Pelo lado do... Mesmo lugar, né? pelo lado dele, né? Um jogador que o São Paulo fez de tudo para trazer 3 meses antes, né? No meio do ano ele viria de graça. Mandou ainda 2 jogadores para lá, né? O Moreira e o William Gomes. Tudo, fez um sacrifício danado para trazer um jogador que enterrou o time ontem no jogo da Libertadores, né? Quer dizer, entrou frio no jogo, numa outra rotação, mas não importa. Um cara experiente, um cara rodado, um cara de seleção brasileira, disputou a Copa América. Pois agora. Um cara de seleção brasileira, mas chegou e não conseguiu dar conta ontem. Foi muito mal e o São Paulo quase tomou a virada. Poderia ter tomado a virada também, embora também pudesse ter feito o gol da vitória com o Caleri, que vive o pior momento da sua vida. Ah, eu achei que ele ia arrasar o Caleri. O Caleri não marca um gol no Morumbi há muito tempo, inclusive. Faz quase um ano. Faz. Bom, câmera ligada agora na nossa redação de esportes, onde está a Marina Buffon. Boa noite, Má. Como é que está a pressão sobre o Zubeldia? Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Que empate frustrante, né? A pressão do Zubeldia, como o José Paz estava falando aí com vocês no estúdio, está cada vez maior. Já era uma pressão que existia por conta dos resultados e principalmente por falta de desempenho dentro de campo, mas tinha dado uma respiradinha ali nos últimos jogos. Contra o Atlético Mineiro o time foi bem, acabou tropeçando em relação ao empate, porque tivemos aí expulsões, enfim, e não expulsões também, que acabaram combinando com o empate em 0-0. Mas ontem, de fato, essa substituição que foi muito questionada ali na coletiva de imprensa após o empate, acabou colocando bastante pressão no cargo aí de Zubeldia. Ele não deve ser demitido, Mi, nesses próximos dias. Afinal, a próxima partida é no domingo, como a gente falou aí na matéria. Então ele deve sim comandar. Na verdade, comandar não, porque ele foi expulso contra o Atlético Mineiro. Então não será ele ali na beira do campo no Morumbi. Mas ele deve, né, estar por trás ali de toda a estratégia da equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Agora, se houver algum tipo de resultado negativo no domingo, aí sim a gente já começa, essa possível demissão começa a tomar uma forma um pouquinho mais robusta, até porque a torcida está com zero paciência para Zubeldia. Ontem, ao final do segundo tempo, muitas vaias, muitas reclamações, xingamentos direcionados a ele e também ao time, tá? O Alex Miller estava falando aí sobre o Caleri, ele fez gol recentemente, sim, é fora de casa, viu, Alex? Que ele não marca desde o jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado, então assim, faz muito tempo que ele não marca fora de casa. Dentro de casa, se eu não me engano, o último gol dele foi contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganada, mas de
fato o Caleri está deixando muito a desejar. Ele e Luciano também foram muito criticados ontem pela torcida, pela falta ali de mobilidade no jogo, não estavam muito bem. Lucas Ferreira, ao contrário, foi bastante elogiado, assim como o Ferreirinha, que acabou fazendo os 2 gols. Queria atualizar para vocês também a questão do departamento médico do São Paulo. Primeiro, o Arboleda sentiu durante o primeiro tempo, acabou sendo substituído no intervalo pelo Juan, e ali hoje, né, teve a reapresentação do elenco e o São Paulo divulgou o seguinte, que o zagueiro Arboleda passou por exames após sentir um incômodo na coxa esquerda e não teve uma lesão diagnosticada, mas a partir disso ele vai ser reavaliado diariamente para ver quando ele estará disponível para os treinos de novo. Diante disso, a gente acredita que no próximo domingo, então, Arboleda seja desfalque para o jogo contra a Raposa no Morumbi. Ele se junta ali a Luiz Gustavo, que está afastado por conta da tromboembolia pulmonar, mas também se junta a Lucas e Oscar. Inclusive, o Lucas deu uma entrevista à ESPN antes da partida, ontem, né, ele estava ali no Morumbi, e ele falou que pretende estar de volta entre 10 e 14 dias. Está havendo aí uma força-tarefa para tanto ele quanto o Oscar estarem de volta para o próximo jogo da terceira rodada da Copa Libertadores. Então, domingo seguem de fora aí, agora Arboleda, Lucas e Oscar. Esses devem estar de fora aí dessa partida contra o Cruzeiro. Tá certo, gente? Volto com vocês. Obrigada, Mar, por todas as informações que você passou pra gente. E aí? Então só a correção muito bem feita pela Marina, que o Caleri não faz um gol fora de casa há 10 meses, né, quase. Bastante tempo. Bastante tempo. Essa situação aí do Zubeldia, o Dorival não estando mais empregado, tendo saído da seleção brasileira, isso cria uma pressão muito grande em cima do trabalho do Zubeldia, porque o Dorival tem uma história no São Paulo, foi campeão lá, a torcida já pediu para que ele voltasse, o Casares já postou foto com ele depois que ele saiu da seleção brasileira, então isso cria uma situação muito difícil. Eu acho que o Zubeldia, em dado momento, vai acabar sendo demitido do São Paulo, não vai ter como, a pressão vai ficar muito grande, e aí surge naturalmente o nome do Dorival Júnior. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Zubeldia não está conseguindo fazer esse time jogar, ele teve tempo aí recentemente para trabalhar essa equipe, a equipe não evolui, ele faz mexidas que não agregam ao time do São Paulo, então é muito difícil que ele continue à frente da equipe mais para frente aí. Quando começa assim, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Não é se vai cair, é quando vai cair, né? E domingo, por exemplo, se perde para um Cruzeiro que vem de 3 derrotas seguidas, vive um péssimo momento, um clima horroroso, torcida do Cruzeiro querendo invadir a Toca da Raposa, pressionando para demitir o Alexandre Matos. O clima tá horrível no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vem aqui, no meio dessa crise, ganha do São Paulo dentro do Morumbi, vai ser difícil segurar o Zubeldia nesse fim de semana, hein? E em relação ao Caleri, queria só dar uma palavrinha sobre ele, é difícil você segurar um atacante tanto tempo assim no time titular, só com o nome dele, só porque ele tem uma história no clube, ele é um ídolo da torcida. O André Silva vem desde o ano passado apresentando bons números com a camisa do São Paulo. Eu acho que é um jogador que poderia ter um pouquinho mais de oportunidade. O próprio Rian Francisco, que eu venho repetindo aqui reiteradamente no programa. A pessoa até perde a chama, né? O rapaz é muito bom jogador, é promissor o Rian Francisco. Não é porque ele é da base, está subindo agora, que ele não poderia ter mais chances nessa equipe, assim como o André Silva, que até de vez em quando entra aí e tal. Mas enfim, o Caleri não faz um gol fora de casa desde julho do ano passado. É muito tempo. Se fosse qualquer outro atacante aí, a gente estaria aqui, meu Deus do céu, questionando, arrebentando o rapaz. Querem zoar o Vitor Roque porque não marcou um gol há 5, 6 jogos. Então assim, se fosse o Yuri Alberto, meu Deus, acabava o mundo. É verdade. Vamos lá, a bronca do torcedor eu acho bastante compreensível porque você foi de 100 a 0. É muito duro para o torcedor entender o time que fez o primeiro tempo, cara. Fazia tempo que eu acho que eu não vi um time com o primeiro tempo tão perfeitinho, tão correto assim, em termos de volume, de saber se defender, de atacar, de criar e de fazer os gols e fazer o que o São Paulo fez. Então, você vai do 100 praticamente ao 0. Então, a bronca do torcedor, para mim, é muito natural, ainda mais dos 50 mil que foram para o estádio. É duro de você entender uma queda tão grande. Os 2 gols... Poucas vezes eu vi também 2 gols representarem tanto os defeitos de um time ou os problemas de um time como os gols que o São Paulo tomou. O primeiro é um tic-tac completamente surreal dos peruanos e isso para mim representa o quê? Uma desconcentração,
uma baixada de ânimo dos jogadores, aquela coisa do famoso 2-0, eu tô tranquilo. Claramente houve uma desconcentração por parte dos jogadores. Do torcedor me pareceu um pouco também, pelo menos da televisão me pareceu, o Arnaldo depois pode falar que estava no estádio. Mas dos jogadores, sim. Você não toma o tic-tac. Cara, pegue o replay, tem aí nas redes sociais da Libertadores, é até lindo que os caras fizeram, foi de pé em pé. Mas você não toma um gol desse na sua casa se você não tiver muito desconectado contra um time peruano. Com todo respeito, não é um grande expoente da Europa, mesmo da América do Sul. Então, esse representa a desconexão. E o segundo gol representa a troca que a torcida mais odiou. Porque você põe 2 laterais esquerdos e sai o cruzamento exatamente daquele lado. Cara, fazia tempo que eu não via 2 gols representarem duas grandes situações de uma partida, como foram exatamente os 2 gols do Alianza. Então, assim, quando sai o cruzamento e você fala, eu tô com 2 laterais esquerdos, os caras deixaram cruzar, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Só que para você ter os 2 laterais, aí eu quero vir na origem disso. Ele não colocou os 2 laterais porque ele quis, ou porque ou ele, eu vou inventar moda. Basicamente, por mais que podia ter posto o Ferreirão pra lá, enfim, tá tudo bem, o Lucas Ferreira lá. Mas ele não tinha outro. Porque eu imagino, se ele tem um cara com característica do Ferreirinha, mesmo que não fosse um cara que ele ache que tem a mesma... Mas eu acho que ele tinha feito o trivial e não teria sobrado nada nas costas dele. O meu titular cansou, eu troquei por outro ponta e segui o jogo. Só que ao ele não ter, e aí entra na origem do problema, falta de elenco, que a gente vem falando, que o Arnaldo vem tocando. Ele fala, eu vou fazer a dobra de lateral, porque eu não tenho outro cara de beirada para colocar ali. Repito, poderia ter posto o Lucas Ferreira aberto? Talvez sim, invertido lá os lados, talvez sim. Ele até tinha, até o Rian Francisco, aí depois o Arnaldo diz que se eu tô louco ou não, até ele aberto, se fosse o caso, por ser jovem, ok. Ele tinha até uma outra, mas era compreensível diante da falta de um jogador também com a mesma característica do Ferreirinha. Então, aí que acontece quando ele faz aquela troca, porque ele não tem na origem dela alguém parecido, ele assina a troca. E ao assinar a troca e sair o cruzamento exatamente ali, ele tá morto. Não tem, a vida como ela é, ele tá morto. O time vai do 100-0, vai sobrar muito para ele porque ele assinou aquela troca, por mais que ela tenha uma explicação, que é o que eu tô acabando de falar. Outra coisa que é importante dizer, o São Paulo tem 4 pontos. Se você inverte os jogos, talvez não estaria ninguém falando um A do Zubeldia e do São Paulo. Eu empatei com o Tadieres fora e ganhei do Alianza Lima em casa. Tá ruim ou não? Não tá ruim. Você estaria com os mesmos 4 pontos. Só que o entendimento das pessoas seria diferente. É meio maluco isso, mas é verdade. Empata na Argentina fora, ganha em casa de um peruano, tô com os 4 pontos que eu achava que era bem bacana para esse início de competição. Só que aí se inverteu a situação e aí o mundo tá caindo na cabeça. Então, eu não acho que é para essa bronca toda, esse pânico todo, mas quando você sai de 100, com aquele primeiro tempo sublime, pro 0 quase, para você sustentar ali e ter o coração do torcedor, não é fácil aí para você ter essa frieza, porque realmente o cara fica numa bronca lascada, viu, Arnaldo? Vamos lá. Eu vou dar aqui a minha impressão do estádio e depois completar a análise de vocês. É sempre bom ouvir gente que está observando com um pouco de distanciamento, como vocês dois colocaram as coisas aí, né? Então, o estádio, né? A torcida fez a recepção do topógrafo lá preferido do Massini, foi bem legal, etc e tal, que exigiu uma mobilização muito grande, e isso teve uma influência, inclusive, no segundo tempo. Eu vou explicar para vocês vão entender que vocês são caras que vão ao estádio. O primeiro tempo, com a escalação surpreendente do Lucas Ferreira, de fato funcionou bem, embora
o Massa tenha falado, não que o Aliança tenha jogado mal o primeiro tempo, o Aliança teve chance de abrir o placar, jogou bola na trave, mas o São Paulo ele conseguiu ir bem pelo lado esquerdo com Ferreirinha e Enzo, pelo lado direito com Ferreirão e Ferrarese, e pelo centro com Marcos Antônio fazendo sua melhor partida até então com o Luciano. O São Paulo teve volume em todos os setores do campo e chegou aos 2-0. Aí, o meu testemunho, tô lá sentado na arquibancada, todo mundo desmobilizou, começaram a pensar na torcida, começou a pensar no próximo jogo, pô, Cruzeiro, será que tem, quanto que tá o saldo, não sei quem, o Racing perdeu, dá para fazer melhor campanha, vocês entendem? Vocês entendem? Aí a primeira situação, o time volta sem o Arboleda. E aí, o Arboleda é mais ou menos um sinônimo de baliza zero para o São Paulo, né? Ele é um jogador... o Alan Franco sofreu com o Barcos, pela experiência do Barcos, pela proteção. O Arboleda, não. Né? E a dor muscular do Arboleda, você pode interpretar de duas formas. Talvez, se tivesse 0-0, ele continuasse no jogo. Certo? Então, a própria saída do Arboleda, que vai até o intervalo, já é um indício que está 2-0, né? E você entendem? Pequenos... E aí, até a torcida entoar o primeiro canto na volta, demorou um pouco. Aí, a primeira bola, o Ferreirinha, que foi o cara do primeiro tempo, tentou dar um chapéu com a bola no chão para trás. Vocês entendem como é que é o jogo, né? A sensação de que já tinha vencido o jogo do público e de todos os jogadores. E talvez também do treinador. Aí é perfeito o que o Vessone está falando. O Ferreirinha, eu estava assistindo o jogo em cima do Ferreirinha no segundo tempo. O Ferreirinha pediu para sair. Ele abaixou umas 2, 3 vezes. E aí eu não posso me eximir. Eu tinha falado, o Raí Monteiro, nosso companheiro, assistindo atrás de mim. Eu falei, Raí, o que vai acontecer no segundo tempo? Ele vai precisar trocar pelo menos um dos pontas. Ele não tem ponta no banco. Tá 2-0. Ele não tem ponta. O elenco do São Paulo, talvez o Henrique do Carmo, o Rian não joga pelo lado, Vessone, é lento. O Henrique do Carmo, que era o ponta reserva do William Gomes no ano passado, não tem mais no elenco, né? Não estava no banco o Henrique do Carmo. E aí ele teria que fazer qualquer alteração com o Ferreirinha, ele teria que fazer uma mexida ou tática, ou técnica, ou fazer a dobra de lateral que ele fez na Argentina. E deu certo contra o Talheres. Ele coloca o Wendel no lugar do Ferreirinha. Eu não posso me eximir que eu estava ao lado de um monte de caras e os caras falaram a mesma coisa. Tem que entrar o Wendel. Por quê? Porque o Wendel é, dos reservas, em tese, o jogador mais confiável do São Paulo. 30 anos, veio do Porto, jogou Champions League. Deu tudo errado. Ele entrou mal, não funcionou, o time foi para trás, e aí, como você falou, Vessone, tá na conta do técnico. Né? Agora, a responsabilidade é do técnico. Por mais que o jogador tenha entrado muito mal, e um jogador... Ele entrou como se fosse um garoto. O que o Lucas Ferreira não sentiu o jogo, baita partida do Lucas Ferreira, o Wendel sentiu o jogo. E às vezes acontece. Agora, a responsabilidade é do treinador. Assim como seria se ele colocasse o Henrique do Carmo. Aí, é aquilo. O Zubeldia, que saiu vaiado pela torcida do São Paulo, foi quando ele sai do vez, saiu vaiado, uma vaia. E então é a segunda vez. E o que está acontecendo é o segundo jogo no Morumbi, que o São Paulo não ganha de um time considerado fraco, né? O Sport, o Aliança. Essa coisa vai se avolumando. Já não é. Só que, assim, se você for pensar, desde o jogo do Palmeiras no Allianz, o 0-0, ele vive no fio da navalha. Ele não pode perder nenhum jogo, e se ele empatar, tá ruim. Ele empatou no Allianz 0-0, acho que foi desde aquele jogo, desde o pós-Velo Clube. Se vocês repararem, exatamente, ele perdeu um jogo, o do Palmeiras do pênalti.
mas ele empatou esses 2 jogos em casa. E cada hora é um motivo. Ele não põe o mais recente era ele não põe o Garoto. O Garoto já é titular do São Paulo, Lucas Ferreira. Ele não põe, é inimigo da base. Já não é mais essa conversa. Ele é. E aí, cara, é o que o Mancini fala muito. Eu acho que a torcida, a rejeição da torcida já está atingindo um nível praticamente insuportável. E os analistas, os nossos colegas, eles turbinam a palavra covarde. E tudo que ele não foi no jogo de ontem foi covarde. Ele arrisca. Ele entrado no 3-5-2, só com 2 atacantes, Ferreirinha e Caleri, bota o Luciano mais atrás, libera os alas, e aí você não toma, talvez não tomasse 2 gols, mas ia fazer 2. Isso. Esse é outro ponto. Eu acho que tudo que ele não foi ontem foi covarde. E aí, Massa, é aquilo. O São Paulo vai sofrer, sobretudo nos jogos em casa, porque o time do São Paulo, a gente falou ontem, sem Oscar e Lucas é fraco. Então, para ele arriscar, ele ficou mais vulnerável, né? Então ele arriscou com o Lucas Ferreira, deu certo, mas ele ficou mais vulnerável sem o sistema de 3 zagueiros, né? Então é assim, e se ele... Então, Versa, podia ter feito assim, sai o Ferreirinha, vamos voltar ao sistema com 3 zagueiros. Entra o Sabino. E aí, se ele toma o 2-2, aí é mais covarde ainda, porque ele meteu o terceiro, né? Aí esse chat aqui iria enlouquecer. Estariam loucos hoje, arrancando a cueca pela cabeça. Então vocês percebem que o técnico ele não tem mais para onde correr, né? Tudo que, como o Mancini fala às vezes da questão das minas, ele volta para casa bombardeada da guerra, ele não sabe onde pisar. E curiosamente, eu só fiz esse recorte do Velo Clube para cá, porque o Velo Clube para cá, o cara já fez tanta coisa. Ele fez a linha de 3. Depois ele fez a linha de 3 híbrida com Ferrarese e Cédric. Ele voltou agora com 4-2-4 em casa com um menino como titular, que ele faz a ponta e o meio. Ele reabilitou o Marcos Antônio, porque ele perdeu o outro volante, o Luiz Gustavo. Então trouxe o Alisson. Cara, ele está tentando trabalhar com o que ele tem. Agora, o mais cômodo, como disse o Mancini, é a gente falar que ele é covarde, troca o treinador, traz o Dorival, rasga o Fidic e vamos para a Avenida Paulista. Não vou nem falar, vamos para a Avenida Paulista, não. Vamos para o Parque do Ibirapuera tomar sorvete, né? É mais fácil assim. E só para completar a questão do Alianza, o Mancini falou, foi o primeiro ponto, e você também, né, Vessa? Foi o primeiro ponto conquistado pelo Alianza no Brasil. Foi a primeira vez que o Alianza empata um jogo com o São Paulo. Inclusive, nunca tinha empatado nem em casa. Porém, esse é um time bem treinado. O técnico é bom. E era um time também que nunca tinha vencido um jogo de Libertadores nos últimos 20 anos. E ele venceu. Ele venceu o Boca. Ele venceu a fase seguinte. E ele perdeu do Libertad jogando bem, que eu assisti o jogo. Então não é um time desprezível, é um time bem organizado. E quando o São Paulo deu a chance de eles acreditarem na igualdade, eles foram buscar com 2 gols super bem construídos, como você falou, né? Então, assim, aí é que tá. O Alianza agora recebe o Tadieres em casa com a torcida. E outra coisa, só o último detalhe do estádio. A festa de recepção também contou ali com a presença da torcida do Alianza, né? Não teve conflito. A torcida do Alianza foi em grande número ao Morumbi, fez barulho. Eles estão vivendo uma coisa completamente inusitada e não teve lá nenhuma vez torcida contra torcida, teve até uma... Meus amigos, a situação do Zubeldia é que cada jogo, cada resultado que se passa se torna cada vez mais insustentável e a torcida geral já tá bem desconecta com ele. A única coisa que tá segurando ele no cargo é as organizadas. A gente sabe que a torcida organizada tem um grande peso na permanência ou não de um técnico de futebol. E ontem é um consenso entre jornalistas e torcedores que a derrota passou pelas escolhas do Zubeldia. E aqui a gente tem que pontuar. Não é porque ele tirou o Ferreirinha
E sim porque ele tirou o Ferreirinha e colocou o Wendel. Os 2 gols aconteceram pelo lado esquerdo. Um de um cruzamento e outro de uma jogada que começou por dentro, mas terminou do lado esquerdo. Justo do lado do Ferreira. E aqui, você pode me perguntar, e a gente vê os especialistas falando, mas vai colocar quem se não tem outro ponta? Você é obrigado a continuar com o mesmo sistema? Você não pode mudar e formar 2 linhas de 4? Você não pode mudar o sistema ou continuar com o sistema de 3 zagueiros, mas ficar com 3 volantes? Ele entrou contra o Sport com 3 volantes e 3 atacantes. Você não poderia tirar o Ferreirinha e colocar o Bobadilla para povoar o meio de campo e impedir que o Sport Cristal ganhasse ali as batalhas, os embates no meio de campo, tornando o time do São Paulo mais físico, mais combativo, e aí sim, você coloca o Bobadilla para ficar com 3 volantes. E aí você tira o Caleri, tira o Luciano, coloca o André Silva, coloca o Matheus, mas não é fazer isso aos 80 minutos do segundo tempo. Ou melhor, aos 84, que o Matheus e o André Silva entraram. Aos 84 minutos do segundo tempo, depois do 2-0. É fazer isso? Ou vou tirar o Ferreirinha? Não vai dar, pelo lado esquerdo ali, não vou colocar. É melhor tirar o Enzo e colocar o Wendel, ou deixar o Enzo Dias, que pra mim, defensivamente, fez uma excelente partida. Fez uma boa partida. Todo mundo falando, ele não acompanhou no jogo. Mas você viu o buraco no primeiro gol? Vocês viram um buraco que tava ali do lado esquerdo da defesa? Olha o tanto de bola que o Enzo Dias ganhou no jogo de ontem. Roubada de bola, desarmes. Cara, o Enzo Dias, acho que junto do Alisson, é o jogador mais regulado do São Paulo nos últimos jogos. Aí o Zubeldia, vou tirar o Ferreirinha, vou trazer o Bobadilla para povoar o meio de campo e vou armar esse time para o contra-ataque. Tirando o Caleri, que é pesado, e colocando o André Silva, e tirando o Luciano, que é pesado, e colocando o Matheus Alves. Vou ficar com um time móvel e esperto para o contra-ataque. E o meio de campo bem combativo. Vai trazer... Não, não vai, porque você não vai estar trazendo o time do Alianza Lima para dentro, porque você vai estar bem postado por contra-ataque, você vai ter 3 atacantes, o Ferreira, Lucas Ferreira, o André Silva e o menino de meia, o Matheus Alves, vai ter 3 volantes que, além de marcar, sabem sair para o jogo. Não é como se você estivesse enchendo de zagueiro e de volante brucutu. Nenhum desses 3 volantes do São Paulo são primeiros volantes. Todos eles são segundos volantes. Então, assim, não é possível que eu, um mero torcedor aqui do interior de Goiás, enxergo isso e o cara que é treinador do São Paulo, que deve ganhar uma bala, não enxergue. Não enxergue. Mas deu certo contra o Tadieres. Uma coisa é você tá jogando contra o Tadieres fora de casa, lá, e o Tadieres não tava nem atacando o São Paulo. Tava um jogo que o São Paulo tava completamente... E outra, existem jogos e jogos também, né? Não é porque uma coisa deu certo em um jogo que vai dar certo em outros jogos. O time do Tadieres é uma piada. Esse time muito bem organizado, esse time do Alianza Lima. Então o Zubeldia tinha que prever isso. Não dá, cara, assim, sinceramente, não dá pra você inverter as coisas. Contra o Sport, ele entrou com 3 zagueiros e 3 volantes. Eu não tô falando pra ele entrar com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Alianza Lima. E sim, pra, na circunstância de o Ferreirinha não consegue jogar mais, você coloca mais um volante. Tira o Ferreirinha, não tem um ponta pra colocar. Coloca mais um volante. Pra que você vai improvisar o Wendel naquela função? O Wendel é um lateral, é um ala e não um ponta. Então, cara, sinceramente, o jogo contra o Santos passou pelas decisões erradas do Zubeldia. O jogo de ontem passou pelas decisões erradas do Zubeldia. Teve um outro jogo agora, se eu não me engano, contra o Velo Clube, passou pelas decisões erradas do Zubeldia. Eu sei que vocês criticam o Caleri, que não tá fazendo gol. Eu critico o Luciano, que ontem pra mim até fez um bom jogo. Principalmente quando o Ferreira tava todo mundo em campo, o Luciano tava recebendo muita bola. E ali ele é um bom jogador. Eu já falei aqui que o meu problema com o Luciano não é o Luciano de atacante, é o Luciano de meia. O Luciano como atacante fez
muito bom jogo ontem. O Caleri tá precisando fazer gols. Agora a gente vai ter o André Silva. O André Silva vai ter mais uma oportunidade de mostrar que pode ser titular. E a gente vai ver que, assim, cara, o grande problema, talvez, o André Silva consiga se sair melhor porque vai ter 2 jogadores rápidos para jogar. Vai ter o Ferreira de um lado e o Lucas Ferreira do outro. Se o Zubeldia tiver um pouco de inteligência, um pouco, precisa nem ser muito, um pouquinho de inteligência, ele coloca o Matheus Alves de 10. Deixa o Luciano no banco. Porque o André Silva, ele precisa muito mais do time do que o Caleri. O Caleri, se a bola vem chutada lá de trás de qualquer maneira, o Caleri vai brigar com o zagueiro, esbarrar, a bola vai bater no Caleri, o Caleri vai ganhar a bola e vai dar a bola para alguém. E vai dar continuação à jogada. O André Silva não. O André Silva não vai fazer isso. Mas o André Silva é o cara que, se o Matheus Alves ou alguém enxerga um espaço e dá a bola para o André Silva correr, o André Silva chega na frente do zagueiro. O André Silva ele é mais rápido, mais móvel, mais técnico que o Caleri. São características diferentes, mas o André Silva precisa muito mais que o conjunto do São Paulo funcione do que o Caleri. O Caleri, do jeito que a bola vem, ele briga por ela, ele ganha ela. Ah, mas a função dele não é só brigar, é fazer gol. Eu concordo com isso. A função do Caleri não é só brigar, não é só ganhar as bolas. A função do Caleri é fazer gol, mas o Caleri, por isso que ele não sai, o Caleri ele é importante para o ecossistema do São Paulo. Ele é importante, ele acaba sendo importante por quê? Porque o São Paulo não tem jogada. Eu acho que se o São Paulo tivesse um sistema de transição de bola, que a bola saísse de um lado para o outro, o Caleri, o André Silva não teria mais oportunidades? Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!